Então, as alternativas de acesso aos mercados exteriores. O acesso direto é aquele que a exportação é realizada por algumas entidades no mercado do destino, que vai, através de um contrato, de um acordo, né, pré-estabelecido, ela vai fazer essa venda para mim lá fora. E esse acesso ele pode ser via importador ou distribuidor. E se eu ver que se isso começar a ficar muito grande, de repente isso pode vir até fazer com que a empresa abra uma filial, uma subsidiária lá fora, se esse mercado começar a ficar muito grande, que não dê conta mais de ter só um importador ou um distribuidor, a empresa pode vir a querer ficar. É o que acontece bastante até ao contrário aqui no Brasil, né? Às vezes as empresas se utilizam de um importador, de um distribuidor aqui no Brasil, mas começou a ficar tão vantajoso, a gente tem exemplos de cosméticos assim aqui, começa a ficar tão vantajoso que aí a empresa decide se instalar, né, no país. Aqui no Brasil, por exemplo, ela vem, se instala, vira a própria empresa. Mas começa como um importador, um distribuidor. E até mesmo, então, a filial que a gente acabou de citar. Acesso indireto. Nesse caso, a exportação é feita através de uma terceira empresa, um intermediário entre o fabricante, que é o vendedor, e o importador, que seria o comprador. E nesse caso de acesso indireto, pode ser assim, termos os comissionados, são os comissionados de venda, são os agentes de exportação, alguns brokers, e os comissionados de compras, que é um intermediário que vai fazer a compra para a gente e ele vai receber uma comissão por conta disso. E as empresas de comercialização, que são as trading, as comerciais importadoras e exportadoras, isso se chama um acesso indireto. O acesso cooperativo, que é a terceira forma. Nesse caso, a gente tem colaboração entre mais de uma empresa. E ele pode ser feito através de consórcios de exportação. A gente tem cooperativas de exportação aqui também, aqui no Brasil, por exemplo, que fazem as exportações para outros países. A gente tem a joint venture, tanto lá do exterior aqui no Brasil, como do Brasil para o exterior. Os licenciamentos, o uso de licença, de produto, de marca. As franquias também. A gente tem algumas franquias. O Boticário, por exemplo, é um exemplo de franquia brasileira que está lá no exterior como franqueado mesmo. Ele mantém a marca O Boticário e ele é um franqueado presente em vários países. Como que acontece, né, a exportação indireta? Muitas empresas utilizam desse tipo porque o risco e o investimento exigido eles são relativamente baixos. Vai se utilizar de um terceiro para fazer isso, que normalmente é esse terceiro que vai ter os custos fixos para poder desenvolver o mercado. A exportação direta, algumas empresas são motivadas interna ou externamente a vender nos mercados externos continuamente ou às vezes até esporadicamente e decidem fazer uma exportação direta ou até mesmo se instalando no país. O licenciamento, o envolvimento das empresas é maior e o processo de internacionalização tende a durar mais tempo, porque daí tem mais interação, envolve contratos, o envolvimento vai ser maior das empresas. Uma joint venture tem um grande envolvimento empresarial, sem, no entanto, perder a identidade da empresa. É bastante adaptado a empresas inovadoras que buscam parcerias nos mercados externos. E o investimento direto no estrangeiro não é comum para as empresas pequenas, porque demanda bastante dinheiro, demanda bastante conhecimento, bastante investimento. E a decisão de internacionalização? Como eu falava antes, decidir internacionalizar, decidir importar ou decidir exportar não é simplesmente baseado numa vontade, né? Ele deve sim refletir uma vontade, um desejo do empresário, mas ele tem que ser muito mais que isso, tem que ser com uma estratégia muito bem feita para que permaneça no mercado, para que não simplesmente comece e logo saia, né? Logo não consiga se manter, ele precisa sim se manter.
Então, essa decisão de internacionalização, normalmente, ela é baseada por exemplo, o mercado interno não está indo tão bem, então preciso ter uma outra fonte, não posso depender totalmente do mercado interno, eu tenho vontade de expandir, eu tenho vontade de ter um status globalizado, mas eu também posso enxergar novas oportunidades, avanços tecnológicos, alguém que precise da minha tecnologia fora do país. As oportunidades no exterior são inúmeras para as commodities brasileiras, porque os países eles não têm grandes extensões como o Brasil tem, eles não têm capacidade produtiva como o Brasil tem. Então, tem todas essas questões, mas ele deve sempre se basear em pesquisas muito bem feitas, em conhecimento do mercado, em análise desse mercado, para gerar nisso um amadurecimento, uma nova cultura que tem que ser criada empresarial. Uma das coisas que mais assim me chama a atenção durante a minha carreira é que o brasileiro ele tem aquilo de dar um jeitinho para tudo, né? O brasileiro dá um jeitinho para tudo. Mas quando a gente está internacionalizando, a gente não tem muito como dar jeitinho. A gente tem que sim aqui respeitar normas, regras e principalmente prazos. E nós, como brasileiros, não é nenhuma crítica, mas é uma característica do brasileiro. Nós não temos essa cultura de cumprimento de prazos estritamente, né? Dentro de todos os prazos possíveis. E essa é uma dificuldade que o brasileiro tem, então, porque quando se tem um contrato, se exige lá fora que se entregue esse produto rigorosamente no tempo planejado. Então, isso é uma nova cultura da organização, ela tem que se preparar para isso, ela tem sim que entregar dentro do tempo planejado, dentro do que foi combinado. E muitas e muitas vezes depende de estratégias novas. E vou repetir isso, já falei acho que umas 2 vezes, né, mas vou falar de novo. Durante o nosso curso, a gente vai aprender bastante sobre isso. Para eu decidir internacionalizar, eu preciso fazer pesquisa de mercado. E eu tenho que fazer essa pesquisa com os objetivos de estudar o ambiente, estudar minha concorrência, quem é que está lá fora vendendo meu produto, quem é que está aqui dentro importando o meu produto, qual é a dimensão do mercado, o que eu posso atingir, aonde que eu vou chegar, quais são o meu campo de atuação, né? Será que já tem muita empresa lá fora vendendo esse produto, ou será que eu ainda consigo penetrar nesse mercado, ainda tem brecha, ainda tem espaço, ainda tem nicho para o meu produto? Eu tenho que fazer essa pesquisa. E essa pesquisa ela pode ser, daqui a pouco eu já vou falar algumas fontes que a gente pode fazer de pesquisa aqui para estudarmos. E depois de feitas de esgotadas todas essas fontes, se eu não puder estudar de longe, digamos, eu tenho que ir para o país mesmo, eu tenho que estar lá presente, eu tenho que participar de feiras para conseguir fazer uma boa pesquisa.